bom dia, pessoal! Hoje a gente veio contar aqui mais um vídeo aí, juntamente em parceria com o canal Crimes pelo Mundo, da Mi Sayoshi. Gente, muita gente fala assim, Dani, mas qual é o nome da Mi? O nome da Mi é Mi, gente, é M-I-H. Não tem Michelle, não tem Milena, é Mi Sayoshi. Então, ela tem um canal aqui no YouTube que se chama Crimes pelo Mundo. E ela sempre me manda alguns enredos de crimes que ela acha que é importante a gente contar aqui no canal. E o crime de hoje é sobre Felipe Romero. E é um caso de já sabem, né? Daqueles caras que gostam de ver fotos de criancinhas. Sim. E foi um caso, gente, bem complexo, e vocês vão entender o porquê. Felipe Romero, ele nasceu em 2007, no Uruguai, filho de Alexandra Pérez e de um famoso ex-jogador de futebol, Luiz Romero. O Luiz sempre foi um pai ausente. Ele passava pouco tempo com o Felipe e não se dava muito bem com a ex-mulher, que era mãe do Felipe, nem com a família dela. Felipe era um menino muito brincalhão, educado, atencioso e carinhoso. E todos diziam que o Felipe era um raio de sol por onde ele passava. Felipe não tinha atenção e nem carinho do pai. Mas ele admirava muito e sonhava muito em ter uma conexão com ele. Por essa razão, Felipe, gente, ele não tinha nenhuma atenção do pai dele, que era um famoso jogador de futebol, como eu falei pra vocês aqui. Ele não tinha carinho, mas ele admirava muito o pai. Então o sonho dele era ter uma conexão com o pai dele. Por essa razão, o Felipe decidiu que ele também jogaria futebol, para quem sabe o pai começasse a prestar atenção nele. Em 2015, Felipe tinha 10 anos. Ele entrou para a equipe de infantil de futebol do clube Defensor de Maldonado. Esse clube era da mesma cidade que ele e a mãe dele moravam. Ao ingressar nessa escolinha de futebol, ele conheceu o técnico, que seria o seu professor, e ensinaria tudo sobre futebol, Fernando Sierra, um homem de 30 anos. O Fernando, ele era técnico do clube há bastante tempo. E sempre ele foi uma pessoa tranquila, muito correto, muito educado com as crianças, muito respeitoso. Instantaneamente, quando Felipe e Fernando se conheceram, eles se deram muito bem. E já nos primeiros dias assim que ele estava treinando, pareciam que eles tinham uma amizade de anos. Após pouco tempo, Fernando já levava e trazia Felipe dos treinos, das partidas. Eles andavam juntos para todos os lados. Após um tempo, o Fernando começou a levar o Felipe após os treinos. E começou a também participar de reuniões na escola de Felipe como representante da família. Então ele levava e buscava o Felipe também na escola. Lembrando, gente, que o Felipe, ele tinha uma carência muito grande de pai. Então acho que ele viu ali no Fernando uma figura paterna para ele. Bom, o Fernando, ele se tornou ali um amigo e parceiro de Felipe. Até que foi marcada uma viagem de todos para o Brasil. Eles iriam, o pai do Felipe com a nova namorada, a mãe do Felipe, alguns tios, algumas tias, o técnico e amigo Fernando. Mas conforme o dia da viagem, um por um começou a cancelar. E no final das contas, ninguém mais podia ir na viagem com ele. A mãe do Felipe foi conversar então com o Fernando e dizer que eles não iriam mais. E como qualquer criança, né, o Felipe já estava super empolgado para ir nessa viagem. E ele ficou muito chateado então que ninguém ia mais e nem ele poderia ir. Foi nesse momento então que Fernando falou assim, não, pode deixar que eu vou levar o Felipe. Então Felipe e Fernando, eles foram sozinhos para o Brasil e passaram uma semana. Essa foi a primeira de muitas viagens que fez somente os dois. Fernando e Felipe começaram então a fazer vários passeios juntos. Algumas vezes eles passavam dias fora.
Chegou um ponto que os dois passavam o dia inteiro juntos. Eles jantavam, tomavam banho e somente depois Felipe voltava para casa. Praticamente ele ia para casa dele somente para dormir. O treinador então ele tinha se tornado ali uma figura paterna para Felipe, um amigo que ele tanto precisava, uma companhia do dia a dia. Após 2 anos de convivência com o treinador, Felipe foi a uma consulta com uma psicóloga. A mãe de Felipe resolveu levar ele na psicóloga porque ele começou a estranhar o fato de Felipe tratar Fernando como pai. Para a mãe de Felipe, talvez Felipe estivesse confundindo o papel de Fernando na vida dele. Felipe foi levado a essa consulta e ao terminar de falar com a médica, com a psicóloga, ela pediu para falar a sós com a mãe de Felipe. Durante a conversa, a psicóloga explicou que Felipe não estava bem. Ele mostrava sinais de abuso, sinais que uma criança que estava sendo tocada inapropriadamente. Que Felipe não contou quem era, mas possivelmente poderia ser o técnico de futebol. A psicóloga então ela instruiu a mãe que ela não deveria mais deixar Felipe a sós com o Fernando. A mãe de Felipe ela saiu do consultório e decidiu que assim que tivesse aula na escolinha de futebol, ela iria confrontar o Fernando. No dia 19 de abril de 2017, ela levou Felipe para jogar futebol. Enquanto o filho dela treinava, ela chamou Fernando para os dois conversarem. Segundo a mãe de Felipe, a conversa foi mais ou menos assim. Ela começou a dizer: veja bem, Fernando, a psicóloga me alertou que você não pode voltar a ficar sozinho com o Felipe. Entenda você como você queira, mas você precisa aceitar o que eu estou te pedindo, por favor. Segundo a Alexandra, né? O Fernando falou: se eu não puder mais ver Felipe, eu vou tirar minha vida. Naquele dia, o Felipe foi para a casa da mãe após o treino. No dia seguinte, era uma quinta-feira, Fernando foi buscar o Felipe na escola. Ninguém da escola estranhou isso pelo fato de todos os dias ele buscava o menino na escola. Então Fernando pegou o Felipe na escola e desapareceu com o menino. Quando a mãe foi buscá-lo, a escola informou que ele tinha ido com o tio Fernando. Então Alexandre entrou em desespero e já chamou a polícia. O caso saiu em todos os jornais e mobilizou o Uruguai. E foi um caso extremamente midiático, aqueles casos que saem na mídia, né? As pessoas falam e falam e falam. Então foram criados ali campanhas em redes sociais, amigos da família se ofereceram para tentar ajudar, né, nas buscas por Felipe. As buscas começaram na quinta-feira, quando Alexandre entrou em contato com a polícia, e se encerraram no sábado, no dia 21 de abril de 2017. O próprio ministro do Interior se encarregou de dar a triste notícia. Ele disse o seguinte: a busca pelos desaparecidos teve o pior desfecho. Então foram achados os corpos de Fernando e Felipe. Foram encontrados em Vila Serrana, que fica a 150 quilômetros de onde Felipe, né, tinha desaparecido. Os corpos foram encontrados com Fernando de costas no chão e Felipe no seu peito, como se Felipe estivesse abraçando esse monstro. Foram encontrados também tranquilizantes perto dos corpos. De acordo com a autópsia, o corpo do Felipe mostrava sinais de abuso e sinais que esses abusos aconteciam há muito tempo. Foi provado então que Fernando usou uma arma de fogo contra a cabeça do menino e depois que ele estava sem vida, ele deitou no seu peito e deu um tiro na própria cabeça. A notícia deixou todos estarrecidos. Segundo o jornal É o País do Uruguai, a mãe de Felipe teria ficado sabendo após a perda do filho pelo diretor técnico do time de uma suposta intenção do treinador em adotar Felipe. Esse diretor disse que alguns meses no início do ano, Felipe começou a ter um comportamento estranho. Fernando comentou que estava preparando os papéis para adotá-lo. Também fiquei sabendo que a mãe do Fernando já andava dizendo que Felipe era seu neto e que estava pronta para ir morar com eles.
Na investigação descobriram também cartas de Felipe para o técnico Fernando. Nessas cartas, o menino escrevia: papai, eu te amo. Papai, ele me defende quando ninguém me defende. No Dia dos Pais, ele escreveu no WhatsApp: Feliz Dia dos Pais, papai, te amo muito. Espero que você esteja sempre comigo. Bom, algumas informações que foram passadas, que esses caras, eles agem assim. Então vocês têm que ficar muito em alerta, gente, porque nem sempre a criança, ela vai achar que aquele cara tá fazendo mal para ela. Ela pode achar que a criança, ele está fazendo aquilo para protegê-la, como foi o caso, né, do menino, do Felipe. Normalmente esses homens gostam de ficar sozinhos com crianças e adolescentes, sendo muito atenciosos e sedutores. Eles sempre procuram agradar as vítimas com presentes, elogios e promessas. O Fernando era técnico no clube há bastante tempo. Ele sempre foi uma pessoa tranquila, muito correto, muito educado com todas as crianças e muito respeitoso. Em sua casa possuía vários objetos, jogos, guloseimas que ele agradava às crianças e adolescentes. E ele também, assim, sempre muito carinhoso, sempre tentando encostar na criança. Eles sempre pedem para essas crianças guardarem segredo e nunca contar nada sobre o comportamento dele para os pais. Às vezes eles ameaçam a criança e o adolescente com algo ou alguém que eles gostem muito, caso não ceda à vontade deles. Quando as crianças estão sendo abusadas, elas vão demonstrar alguns sinais. A maioria dos abusos são feitos por pessoas que convivem junto com a família da criança. Presta atenção, porque quando essas crianças também são abusadas, elas podem se transformar em crianças extremamente submissas ou extremamente agressivas e antissociais. Muitas vezes elas passam a voltar a fazer xixi na cama, elas podem ter dificuldade de concentração na escola, queda repentina no desenvolvimento escolar. Gente, tô falando tudo errado hoje, credo. Elas têm queda repentina assim, no desenvolvimento escolar e elas podem ter medo de adultos do sexo oposto. Então, quando elas não querem abraçar ou beijar o tio, dizem que não gostam de adulto, isso pode ser um sinal. Nunca force seu filho a cumprimentar um adulto que ele diz não gostar. Ao invés disso, converse com seu filho. Ao invés disso, converse com seu filho e tente entender por que ele não gosta daquela pessoa. E se você notar alguma diferença no comportamento do seu filho, sim, gente, diz que 100, que é o número aí para abuso infantil. Por que essa história a gente quis trazer? Porque aqui no canal, meu Deus, quantos casos de abuso a gente conhece de crianças, né? E muitas vezes, gente, não, vou colocar que 90% das vezes, essas crianças são abusadas dentro da própria casa delas, por pessoas do convívio delas. Então, sempre temos que prestar atenção no comportamento dos nossos filhos. Não feche os olhos, não ache que você é paranoica. Se você acha que tem alguma coisa errada, sim, leve aquilo ali até o final. Pense, peraí, tem alguma coisa acontecendo com meu filho, tem alguma coisa que não está certa aí, né? Então, assim, esse caso do Felipe Romero abalou muito o Uruguai pela proximidade que ele tinha com esse técnico, pela proximidade aí como essa pessoa tratava ele, como se fosse um filho, né? E eu acho assim, a gente não pode falar que foi negligência ali da mãe, mas eu fico sem entender por que essa criança ficava tanto tempo com esse homem, por que chegava a dormir na casa do cara, viajava sozinho. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de malícia, sim, na nossa cabeça, sabe? Não deixar que as coisas se tornem
como é que eu vou te falar? Natural. Nossa, não, é natural. Meu filho só vive na casa dele. Ah, meu filho tá sempre com ele. Ah, ele tá... Por quê, né? Claro que pode acontecer da pessoa gostar muito de alguém, mas eu já falei pra vocês, tudo que é demais, a gente tem que desconfiar. Então, esse é um caso, assim, que sim, tinha desconfianças, né? E é isso, gente. Tem que ligar o sinal de alerta. Para vocês que são mães, têm filhos pequenos, liguem o sinal de alerta, porque não dá para ficar dando sorte aí pro azar, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau.